E aí, já se inscreveu em nosso canal? Quando se inscrever, ative lá o sininho para você saber sempre que surgir um novo vídeo no nosso canal. E você, como é que tá hoje? Tudo bem? Tá bem, graças a Deus, né? Ótimo. Programando aí para essa situação. Uhum. Fortaleza aqui, né? Eu moro em Fortaleza. Ah, você mora em Fortaleza. Aqui em Barra de Messejana, um dos bairros muito desenvolvido, né? Uhum. De Fortaleza. Você é da reserva da Marinha, não é isso? Você é um militar da reserva da Marinha. Eu estou na situação já reformado, né? Ultrapassei a minha idade. Ah, Aí reserva não, quando reformado, Reserva é reformado, outra né? história, Reserva você sai aí fica até uns 50 e tantos anos, 56, aí a partir daí você já entra na situação de reformado automaticamente. Eu quero agradecer isso aí tudo, né, por essa oportunidade aí, cara, de estar falando, né? E esse teu Eu que canal é show de agradeço. bola. Esse teu canal é uma coisa maravilhosa, né, para as Obrigado. pessoas que, tipo, têm algo diferente, mas conta aí as pessoas de fora, escuta, aí, às vezes assim, esse cara deve estar com alguma coisa na cabeça, ou não acredita, né? Quem Escuta, não... entra no ouvido, sai no outro, mas não dá, sem importância. Isso Você me contou algumas vezes em que uma voz lhe salvou de alguns acidentes, né? Você podia contar pra gente aí como foi isso? Então, Paulo, isso foi quando eu já estava na ativa, eu fui servir em Rio Grande, né? Lá aconteceu duas coisas interessantes lá. Eu vou contar essa agora da voz. Lá eu trabalhava numa lancha, levar o pessoal, como eu falei, uma ilha, do continente para essa ilha, onde tinha duas OMs. Então, civil, muita gente trabalhando, né? Civil. Então a gente saía de manhã cedo para trazer todo mundo, para quando chegasse o horário do expediente, tá todo mundo já a bordo e começar o expediente normal. Quem está de serviço, todo dia tem que fazer isso, cumprir o horário, um determinado horário, uma rotina da lancha. A lancha saía, assim, vamos dizer, em 2 horas. Tanto para depois, quem tivesse já na ilha, quisesse sair na parte da tarde, na parte da manhã, tinha um horário para, né? Então, o último horário, Paulo, era de 23h30. E aí eu tinha que pegar o pessoal lá do outro lado, no continente, porque era o pessoal que estava a bordo, mas saía e voltava. Porque sempre tem um pessoal que, mesmo estando a bordo, eles, tipo assim, ficam de serviço e tem que ir estudar e voltar. Sim. Então, o pessoal quer estudar, e quando era lá umas 23, eles estavam chegando no cais lá, eu tinha que atravessar. Em Rio Grande tem um problema muito grande, que é negócio de criar, quando dá aquela chuva, o tempo esfria, né? Aí com aquela névoa assim, que você não consegue ver quase nada, né? Muito Então, quando frio eu lá. cheguei, muito frio lá, já peguei temperatura em Rio Grande como eu falei, você já falei, mas eu passei 10 anos trabalhando lá. Sim. Então, lá é muito frio, eu já peguei temperatura lá de 0 graus, né? Eu não conhecia esse frio no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei, era 12 graus, já estava botando lá japona e tal. Mas quando eu cheguei em Rio Grande, amigo, caramba, pense no frio. De você acordar, você acordar, olhar para as plantas, os capim, as graminhas, cheio de camadinhas de gelo, né? E você abrir a torneira em casa e a água não cair, porque congelou dentro do cano. Era cruel, cara. Mas, enfim, né? Sim, mas aí você estava Aí, dizendo que ia buscar um pessoal, né? Na lancha. eu fui lá pegar o pessoal. Eu e outro rapaz que me auxiliava para desatracar a embarcação. Eu era como fosse eu sou o patrão, né? Como é responsável, como fosse o comandante da embarcação. Aí eu cheguei no caso, olhei e tal, vi tudo aquela nuvem muito densa, né? A névoa muito densa ali. Aí eu esperei um pouco, vi que ela não estava se dissipando. Aí eu, caraca, eu vou ter que passar, porque senão atrasa a galera lá,
render o serviço, tal. Uhum. Aí atravessei. Atravessei em ritmo vamos dizer, em módulo de segurança, que é todas as luzes acesas, a bombordo boreste, navegação, proa e popa, e apitando, né? Aqueles apitos longo, curto, dois A visibilidade longos, era assim, pouca, né? para chamar a atenção de quem... Por quê, Paulo? Porque esse canal é tráfico de rebocador, de chatas, que leva muitas chatas cheio de grãos, de soja, né? Sim. Do carro de Rio Grande. E à noite também era um horário que eles sempre faziam, mas à noite também. Aí eu peguei, eu vou atravessar. Aí eu falei no caso, o marinheiro, olha, você fica atento, qualquer coisa você bate aqui que eu vou escutar aqui. Aí eu saí nesse ritmo aí, apitando direto e as luzes acesas, as luzes de navegação, em ritmo, em situação de segurança. Aí quando cheguei no meio do canal, uma voz chegou no meu ouvido e disse assim, diminua a velocidade. Na hora, eu olhei assim, não dei importância porque só estava eu lá dentro da cabine da lancha. Eu achei, será que é o vento, alguma coisa? Aí continuei, no mesmo ritmo. Quando daqui mais uns 2 minutos, diminua a velocidade. Quando falou a segunda vez, a voz, uma voz de autoridade, Paulo, mas assim, suave, entendeu? Que foi que na segunda vez eu já fiquei assim, eu disse, caramba, é comigo. Mas aí eu fiquei assim, não pode ser, aquela dúvida, fiquei com aquela dúvida, será que é isso mesmo e tal? Mas aí eu segui normal, quando foi mais uns 2 minutos, a voz falou assim, diminua a velocidade. Quando falou, Paulo, essa terceira vez, foi de uma maneira diferente. Foi de uma maneira diferente que eu puxei a manete, foi em off, e a lancha girou para a boreste, que é o lado direito da embarcação, e ela deu um giro, tipo assim, de quase de 45 graus para a boreste. Aí o rapaz estava na frente, o proeiro, disse assim, seu Cabo, você viu? Aí eu, falei, vi, mas não tinha visto nada. A 10 metros, a 15 metros, no máximo, um rebocador todo de ferro. Só vi ele passar ali preto, todo preto. Paulo, a lancha tem 4 metros, essa lancha. Tinha, não sei se ela ainda existe lá. Então, na hora, foi aonde eu percebi, aí caí na realidade. Eu fiquei assim, nervoso, tremendo e tal. Aí atraquei do outro lado. Aí o rapaz falando, rapaz, isso, cara, você viu aqui dali, não foi? Por isso você parou, não foi? Se foi, eu parei. Mas Você ele parou nem sem ver sabe. nada. Na realidade, Paulo, eu nem sei. Para falar a verdade, eu não sei se foi eu que parei aquela lancha. Sim. Porque eu ia meter, eu ia bater bem no meio do rebocador. Ele todo de ferro, cara. Tudo escuro. Ele não me viu, eu também não estava vendo ele, porque senão ele tinha apitado. Porque eu estava apitando, mas ele não apitou nada, cara. Sim. Entendeu? Aí eu disse, caramba. Aí cheguei no outro lado, aí eu fiz esse relato lá. Aí foi feito uma CI, né? Para que nessa situação só atravessar com mais segurança, fosse o caso, esperar até mesmo atrasar dissipar, mesmo, dissipar, né? Verdade. Nessa mesma ilha aconteceu outra coisa interessante. Mas assim, nessa ilha aconteceu a situação que a gente tinha uma pessoa lá muito legal, gente boa mesmo, assim, nota 1000, uma pessoa maravilhosa, né? Então, eu, como mestre, né, eu estava fazendo uma vistoria em volta do prédio e tal, olhando, e essa pessoa estava em pé, com os braços cruzados, olhando para o rio, né, que é a lagoa, que é a Lagoa dos Patos. Uhum. Eu estava a uma distância aí de uns 8 a 6 metros de distância. Quando eu olhei para ele, eu vi ele morto. Ele vivo, mas morto. Aí na hora eu fiquei todo arrepiado, isso não acredito. Mas foi passado para mim, de imediato, a mensagem que eu estava vendo ele morto. Aí eu comecei a caminhar para cima dele, em direção a ele. Aí ele se mexeu. Quando ele se mexeu,
Aí eu fiquei tranquilo, mas eu fiquei com medo, assim, né? Porque eu tava vendo ele morto. Eu fui para conversar com ele, né? Para ver mesmo, assim. Aí, quando deu, assim, uns 4 meses, ele morreu. Uhum. Foi. Sei. Um rapaz da nossa amigo lá, da Sei, sei. gente. Isso aí não foi sonho, não, né? Você estava acordado. Não, real, Estava tava olhando para ele. acordado. Eu tava olhando para ele e eu vi ele morto. Uhum. Sabe aquele corpo que você sente que tá morto? E foi passada a mensagem para mim. Sei, sei. Você tá vendo ele morto. Uhum. Assim, ele tá morto. Aí quando essa mensagem chegou para mim, avisando, aí eu peguei, eu não acredito, não acredito. Então eu vou verificar. E comecei a caminhar para cima do local. Quando eu se aproximei assim, uns 2 metros, aí ele se mexeu. Tomei um susto, rapaz. E não foi doente, não foi morte natural, não, né? Foi não. Foi Pois é. natural não. Na realidade, aconteceu um acidente com ele, né? E ele Uhum. morreu, Sim, sim. né? Foi uma premonição que você teve, né? Foi. E fala nessa parte de premonições, né? Que é uma parte que eu vejo muito isso. Por exemplo, tsunami lá de 2004. Eu vi aquele lá. Eu já vi A- outras Aquele o pessoas. quê? O O tsunami lá tsunami? do. Como é que Eu foi que vi, você viu? eu sonhei, isso aí foi em 2004, né? Foi. Eu sonhei que eu estava dentro de um campo enorme de arrozal. Aí eu vi os corpos boiando, mas era tanto corpos boiando, mas muito mesmo, né? E daí eu olhei e percebi que era o pessoal assim que tem os olhos que é dos países O asiático, né? orientais, asiático, né? Tudo bem, aí passou. Quando foi 2004, aí teve aquele tsunami lá que, né, Morreu que milhares de destruiu pessoas. milhares de pessoas, cara. Né? Aí, mas essas coisas, Paulo, eu não falo assim, né? Porque as pessoas podem achar que eu estou inventando só porque eu vi na televisão. Mas eu sonhei uns 8 meses antes de acontecer aquilo dali, Sim, sim. né? Eu vi, presenciei a situação, né? Eu tive um sonho que eu via uma ilha se erguendo no Oceano Atlântico, uma ilha enorme, e essa ilha desencadeava uma grande maremoto que Sim. atingiu o Brasil. Era como se fosse uma ilha nascendo, uma criação de uma ilha, uma nova ilha. Uhum. Eu via umas montanhas se erguendo do fundo do oceano, gigante mesmo. Aí você lembra E, que ano foi isso que você sonhou? pois é, tudo nessa faixa de 2014, nessa faixa aí, 2014, por aí, né? Tudo Uhum. nessa faixa aí, 2014 que eu tive esse sonho aí. Tudo É, ligado à parte de tsunami, fica tudo pertinho. O sim. pré-sônio, a onda, e esse daí, eu vendo a ilha crescendo dentro do oceano, nascendo, uma ilha nova, né? Nascendo. Sei, sei. E nós sabemos, né, que quando nasce uma ilha, o deslocamento de água é gigantesco, né? É. O deslocamento de água é gigantesco. É como se fosse um tsunami mesmo, ele cria, né? É algo que poderá acontecer ainda, né? Eu acredito que eu oro muito, sabe, Paulo, para que não aconteça nada disso, porque se acontecer, muita coisa horrível acontece É, com nós humanos aqui, né? é um desastre Deus o muito livre. grande. É um desastre muito grande. Uhum. Pois é. Outra situação do sonho que eu tive, né? Que aconteceu, esse aconteceu. Eu morei em Angra dos Reis, Paulo, em 2007. Passei uns 6 meses lá em Angra dos Reis, entendeu? Hum, Aí, quando foi em 2008, 2009, precisamente 2009, eu tive um sonho que eu estava em Angra dos Reis, nessa mesma casa onde eu passei uns 6 meses, né? Na casa de um amigo meu. Aí,
sonhei que eu estava nessa casa, aí eu olhava para cima, eu via a santa, essa santa Nossa Senhora Aparecida, que ela é bem morena, né? Aí, nesse sonho, ela aparecia, e quando eu saía para ver, eu acordava no sonho, e eu via, estava caindo uma chuva forte, as águas do oceano invadindo aquelas ilhas, e as ilhas caindo, as encostas, né, das ilhas caindo, que lá é feito só aquele barro vermelho, né, ali. É o que aconteceu agora em Petrópolis, né, ali. Petrópolis foi. Então, foi. Então, aquelas encostas ali, Paulo, se cair água demais, vai acontecer sempre aqui dali, né? Então, no meu sonho eu via que caía. Aí ela girava um pouco, eu via ela suspensa no ar. Ela virava um pouco e apontava o dedo em direção Petrópolis e Teresópolis, aquela área ali, né? É mesmo? Pô, ela virava e me apontava. Quando foi Réveillon, acho que é Réveillon de 2010 para 2011, alguma coisa assim. Aí deu aquela situação lá em Ilha Grande, né? Sim. Onde ela estava virada para lá e no sonho eu via que estava vindo de lá, a destruição. E quando foi depois, em 2011, foi Petrópolis. E ali morreu muita gente. Eu estava vendo na internet, se eu não me engano, foi 900 e tantas pessoas. Foi ali pior do que esse agora. Foi pior, né? Pior que esse agora. E ali quando eu vi, né? Esse sonho aconteceu depois, esse desastre aconteceu depois do meu sonho, onde eu vi a santa apontando toda a situação. E aí você fica assim, vai falar, as pessoas, né? Como é que você pode usar um sonho para salvar vidas, né? Eu acho que difícil. Fica difícil. Às vezes a missão, né, de quem recebe esse sonho não é salvar ninguém, não é fazer nada, é ficar sabendo. Porque apenas assim, é como se fosse um sentido a mais que você tem, que você percebe o que vai acontecer. Agora, daí a você ter uma missão de salvar, de evitar aquilo, aí já é outra história, né? Uma coisa é perceber e a outra é ter algo para fazer em função daquilo. Às vezes não tem que fazer nada, é só ficar sabendo. Como, por exemplo, o rapaz que você viu que ia morrer. O que é que você podia fazer? Nada. Você ficou só sabendo. Exatamente. E, voltando a esse assunto aí, por incrível que pareça, eu fui a última pessoa que falou com ele, antes de acontecer. Eu que levei ele por outro lado. Sim. Entendeu? Eu levei ele por outro lado, e eu conversando com ele. Eu levei ele por outro lado, eram umas 17h45. Isso numa sexta-feira. Quando foi 18 e tanto, recebi a notícia. A gente conversando ali, e eu fui um dos últimos a ver ele com vida, né? Sim, sim. E o rapaz que eu vi ele, assim, eu cheguei a vê-lo, né? Certamente não foi uma coincidência, porque tinha realmente uma conexão aí entre você e ele, nem que seja essa questão de trabalho, né? Vocês trabalhavam juntos e tal. Pois é, eu acredito que sim, isso aí também, né? E também, Paulo, em relação mais sonho, né, de premonições, né? Eu sonhei com um sonho recorrente. Eu tenho foram dois sonhos recorrentes na área do Rio de Janeiro. O primeiro que eu vou contar já aconteceu. O segundo, se não aconteceu, eu oro muito que não aconteça, porque é um desastre muito grande. Bom, o primeiro já aconteceu, que foi em 2004, acredito. Eu sonhei umas 3 vezes, é um sonho recorrente, sonhei umas 3 vezes, que eu pegava a barca Rio-Niterói, para trabalhar no Rio. Quando eu chegava próximo aos navios, que ficavam os navios da Marinha, eu vi um navio pegando fogo, saindo fumaça. Eu tive 3 vezes esse sonho. Aí passou, mas isso aconteceu no mesmo ano, né?
Eu tive esse sonho, acho que em abril, e depois eu não precisei a data que aconteceu realmente. Quando aconteceu, na real, foi a única coisa que inverteu foi a minha trajetória. No sonho, a minha trajetória era, eu pegava a barca de Niterói, Rio, né? E na real aconteceu Rio-Niterói. Eu peguei a barca no Rio, direção Niterói. Quando eu cheguei no meio da Bahia, Guanabara, eu estava dentro da barca quando eu olhei o navio sendo rebocado, cheio de fumaça. Depois eu fui ver a situação que tinha acontecido, um grande acidente, né? Foi no navio São Paulo, porta-avião, né? Sim. Então, esse sonho eu tive. Antes de acontecer, eu vi esse sonho. Eu vi essa situação em sonho. Quando eu já tinha esquecido o sonho, mas quando eu vi aquela cena, o sonho veio assim, ó, de repente, eu disse, caramba, é o sonho, tal, que eu sonhei. Mas aí eu fico na minha assim, tal. Outra coisa do sonho recorrente, que isso eu peço, eu fico orando para Deus que não aconteça, né? Porque devido da situação que eu sempre sonho a ver acontece, que a Baía de Guanabara, ela sofre uma enchente de árvores que vem, é como se tiver na área do Rio de Janeiro, nas periferias ali, tivesse uma grande inundação gigantesca que arrancava as árvores, principalmente manguezais, né? Sim. Era cheio de aquelas plantas dos mangues. No sonho eu vi que eram as plantas dos mangues. Encheu a Baía de Guanabara de uma maneira que não podia transitar nada. Não podia transitar tipo de embarcação nenhuma, porque ali é um tráfego muito grande, embarcação, né? E ficava de uma maneira que não entrava embarcação. Quer dizer, como se tivesse havido uma enchente, né? Uma enchente, uma enxurrada, e essa enxurrada trazia todo esse material para dentro da Baía de Guanabara. Árvores, tronco, era muita coisa, entendeu? E esse sonho já sonhei umas 3 vezes, Paulo, umas 3 vezes. Também nessa época de 2004. Né? Esse dom de premonição é um dom muito comum, né, na humanidade. Né? Tem alguns que são chamados de profeta, né, porque veem muita coisa que vai acontecer no futuro, escreve, comunica, e realmente com o tempo vai acontecendo. Quer dizer que a gente tem essa capacidade, né? Algumas pessoas, em especial, têm essa capacidade de prever o futuro. E eu sonho muito também voando, Paulo. Eu sonho muito voando direto. Sim. Né? Uma vez sonhei com um amigo meu que ele vinha com a moto e ele era fechado na cabeceira da ponte. Ele era jogado para dentro do rio. Aí eu vinha voando, pegava ele de dentro do rio e levava ele para a margem do rio, onde tinha uma galera lá tomando, era um final de semana, tomando cerveja e tal. Aí eu falava para ele, disse, olha, cuidado. Aí nessa hora eu já orei por ele, né? Para não acontecer. Quando eu tenho um sonho assim, eu oro para evitar, né? Aí eu liguei para ele. Aí ele disse, então tenha cuidado, né? Com a situação. Um amigo meu também. Sim. Né? Ele estava de moto no sonho? Aí, ele estava de moto, aí o carro fechava ele. Ele caía com moto e tudo. Uma distância aí de, acho que 10 metros de altura da ponte. Aí eu via. De longe, eu já vinha voando e via. Aí, pum, do jeito que eu vinha, voava em direção a ele, que ele estava boiando dentro d'água, e pegava ele pelos braços e voava com ele e colocava ele lá na margem, do outro lado. Tá certo, Wilson. Então, você teria alguma mensagem assim para deixar diretamente para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, em primeiro lugar, certo. Em primeiro lugar, agradecer você, cara, por estar dando essa oportunidade de relatar aqui. E também as pessoas que estão ouvindo esse relato, que conte essas histórias, né? Essas histórias, elas têm algo muito fundamental em aumentar e acreditar que nós não estamos aqui simplesmente por estar, que existe cada um de nós
uma missão. E a parte principal dela, qual é? É você gostar de você ser humilde, né? Não está ligado muito a essa parte de materialismo, ser humilde, ajudar as pessoas, sem intenção, dar o seu melhor, porque essa passagem aqui, a gente vive de 40, 50 anos, isso aqui em relação a um tempo não é nada, né? Para Deus nós somos uma criancinha, é tanto que Deus perdoa nossas... Ele perdoa mesmo você fazendo muita coisa errada aqui nesse período, nessa sua passagem, ele sabe que nós somos umas criancinhas. Jesus mesmo disse, perdoa eles não sabem nem o que fazem. Por quê? Porque muitos, quando ele fala isso, muitos ele reconhece que não tem conhecimento, né? E a parte mais importante para você ter conhecimento é você olhar o universo. Se você diz que não acredita em nada, mas olhe para você mesmo. Veja, dentro de você existe uma luz poderosíssima. Pois é, Paulo, o que eu quero dizer é isso aí. Orar e que cada um faça o seu melhor. Dê o seu melhor, né? Perdoa as pessoas, né? Não perdoa as pessoas. Eu procuro perdoar, mesmo eu não vendo as pessoas que eu fiz mal, ou que eu acho que as pessoas me fizeram mal, eu mesmo tendo contato, quando eu vou dormir, eu peço que perdão, que ela me perdoe, que eu perdoo ela, entendeu? Porque é importante, entendeu? E é isso, entendeu? Ok, isso. Então, obrigado por compartilhar essa sua experiência com a gente. E fique aí na paz, você, sua família, tá certo? E todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado aí, Paulo. Que Deus te abençoe. E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo de sua casa. Obrigado pela sua companhia.